Olá, gente, que bom ter você mais uma vez aqui conosco no nosso programa, no seu programa Varela Torres, Momento Jurídico. Hoje, um tema aí, ó, para você e toda a sua família assistir, tá certo? Gestão de cobrança. Para isso, temos uma convidada muito especial, a doutora Vanessa Faria Araújo. Ela é especialista nessa área de cobrança e recuperação de crédito. Doutora Vanessa, voltando aqui no nosso programa, né? É um prazer. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agora com um tema um pouco diferente do primeiro programa, né? Agora gestão de cobrança. Acho que nesse tempo de crise é um tema de suma importância para todos os empresários aí de todas as áreas, né? Você saber como gerir a sua cobrança. Então a gente vai dar várias dicas aqui para esses empresários. Vou começar com uma pergunta aqui bem relevante, já pesada, hein? Como fazer então para a minha empresa, né, para que ela tenha uma saúde financeira e saudável? Então, é importante primeiro você fazer bolar algumas estratégias. Eu vou aqui dar 3 dicas para como os empresários, os comerciantes elaborarem alguns tipos de estratégias para monitorar a sua cobrança, a sua inadimplência. Uma delas é a estratégia de gerenciamento de clientes. Você tem que saber fidelizar o seu cliente. E quando você vai bolar algum tipo de estratégia, você tem que incluir também os seus clientes inadimplentes. O comerciante, o empresário, ele tem que colocar na cabeça dele que você cobrar é você negociar, você vender a segunda vez. Então, você tem que fazer um gerenciamento de clientes, tanto de clientes adimplentes como de clientes inadimplentes. Outra dica de gerenciamento que eu posso dispor aqui é com relação à área de crédito. A empresa tem que estabelecer algumas diretrizes para como ela vai liberar os créditos para cada cliente. Então, acho que tem outras perguntas aí que vão justamente apontar como que você pode limitar, como você pode estabelecer esses critérios. Então, o primeiro é gerenciamento de clientes, tanto adimplentes como inadimplentes. O segundo você tem que gerenciar a sua área de crédito, como estabelecer alguns critérios para a sua linha de crédito para cada cliente, estabelecer alguns perfis e gerenciamento da inadimplência em si. Você tem que monitorar através da pessoa, para aqueles que estão cobrando diretamente, fazer um treinamento específico para quem está cobrando. Às vezes a sua empresa não tem uma equipe específica para isso, então você utiliza-se do seu próprio vendedor. Mas você tem que saber treiná-lo para como ele vai lidar com isso, porque apesar de às vezes ele é um vendedor, mas ele vai estar cobrando do seu próprio cliente, então você tem que treiná-lo para isso. Tem que também estabelecer motivações e outros mais que você pode incluir nessa questão de monitoramento pessoal. Outra dica também é com relação a processos. Você tem que estabelecer algumas tarefas e atividades específicas de cobrança. Um resumo para a gente aí fazer seria o quê? Cobre, né? Isso, uma rotina, né? Você tem que estabelecer algumas rotinas de cobrança, como quais os dias que ele vai cobrar, aquele determinada empresa e outros critérios de acordo com o perfil de cada empresa que você está cobrando. Hoje a gente tem visto muito, né, que as pessoas têm vergonha de cobrar, né? Você que está em casa, não sei se tem esse mesmo sentimento que eu tenho, né, que a gente tem aqui. Você tem uma loja grande, você quer vender, você vende, e você fica com cautela para poder cobrar e receber aqueles valores. Você vai estendendo o crédito, continua vendendo para alguém que não paga e depois o prejuízo aí é muito grande. Então, assim, dicas valiosas, a doutora Vanessa trouxe aí. Então, você precisa cobrar e saber como cobrar e estabelecer critérios para que você possa trazer uma cobrança aí eficiente dentro da sua empresa, do seu comércio, tá? A gente tem outra pergunta aqui, doutora Vanessa, que é a seguinte, ó. Qual a importância da atividade de recuperação de crédito aí para a empresa? Olha, é de suma importância, ainda mais nesse tempo de crise que nós estamos passando, né? Você tem que estabelecer alguns critérios para que a sua empresa ou seu comércio não seja inviabilizado pela quantidade de inadimplência. Não adianta só vender, né? Você tem que vender, mas você tem que receber, né? Lógico, evidente. Então, algumas empresas, elas estabelecem um controle mais rígido e outras não.
e outros moderados. Eu indico que seja feito de moderado ao rígido, ainda mais nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise. Então tem que se estabelecer alguns critérios mais para a venda. Uma das dicas é referência. Isso é o mínimo que você pode fazer, buscar referências. Se for empresa e CNPJ, verifique o ano que foi aberta essa empresa. As empresas geralmente, com 2 anos, de 4 empresas, salvo engano, de cada 4 empresas, 2 fecham nos 2 primeiros anos. Então você tem que levar isso em conta também, se você for liberar algum tipo de crédito para aquela empresa. Então você tem que verificar isso. Outras questões também que você deve analisar: volume, quantidade, condições, forma de pagamento e o comportamento do pagador. Então você tem que, para você liberar esse crédito, você tem que estabelecer esses critérios dentro da sua empresa. Quanto que eu posso vender para aquele determinado cliente? Qual quantidade? Quais as condições de pagamento? Se eu posso vender à vista ou se eu posso vender parcelado? Qual a quantidade de parcelas para aquele determinado cliente? Se é um cliente já antigo e ele é um devedor, ou ele é um devedor quanto mais ou não. Então, são esses critérios que você tem que estabelecer para que viabilize o seu negócio e para que você vá gerindo de forma coerente os seus ativos e os seus passivos, né? Doutora Vanessa, uma pergunta muito comum, né, das pessoas do segmento de comércio, dos empresários, é o que vem a ser uma régua de cobrança. Uns falam que é um critério que deixa estabelecer ali datas, outros falam que você vai medir ali a sua inadimplência, né? Então tem muitos mitos e verdades. Então traz pra gente aí o que é que vem a ser exatamente, tá certo? E para que serve aí uma régua de cobrança? Doutor Flávio, é um pouco desses 2 pontos que o senhor citou aí. Régua de cobrança é uma ferramenta de gestão financeira de cobrança. Ela vai acompanhar as suas vendas e os seus recebimentos. Então, para isso, você tem que fazer o quê? Você tem que analisar o perfil da idade da dívida e o valor da dívida. Se é uma dívida de 50 mil, você vai estabelecer determinados critérios. Se é uma dívida antiga, com até 30 dias, com até 60 dias de inadimplência, de vencimento. Se é uma dívida com mais de 180 dias. Outro perfil que você tem que analisar para estabelecer sua regra de cobrança é o perfil do devedor. Se ele é um devedor antigo, se é um cliente antigo, na verdade, da sua empresa ou do seu comércio, ou se não, se ele é um devedor recorrente, se é um devedor quanto mais, se ele não é, se a empresa está aberta, se ela está fechada. Então, isso tudo você tem que levar para você estabelecer o perfil de cobrança, que é o quê? A gestão financeira da sua cobrança. Então, perfil da dívida, perfil do devedor, e através disso você vai estabelecer uma política de cobrança dentro da sua empresa. Então, diante da análise do perfil, da idade do devedor, você vai estabelecer alguns critérios que você vai estabelecer para que essa dívida seja cobrada. Então, todos os critérios para que o cobrador ele possa ter uma cobrança eficiente, ele sai dessa regra de cobrança, podemos assim dizer? Sim, sim. E aí, depois disso, vai ter as fases da cobrança. Aí, você estabeleceu o perfil do seu devedor e a política do devedor. E a outra fase, que é a fase pré-processual, você já começa a buscar os documentos necessários para que se dê entrada no processo. Então, você já notifica aquele devedor para que de forma amigável vocês façam a negociação, ou caso contrário, os documentos necessários para o ajuizamento da ação já estão sendo elaborados, já estão sendo repassados para o departamento jurídico responsável para que seja dada entrada no processo. E a outra fase seguinte, que é a fase judicial, né, que é a fase do processo em si. Então a gente tem aí 3 frases para uma cobrança eficiente, para você poder fixar bem aí, você, nosso telespectador, nosso ouvinte. A fase pré-processual, né, que se refere aí a essa preparação para as questões do processo. Temos uma fase anterior a essa, são as cobranças por call center. Eu ainda acrescento, hoje é muito importante você utilizar as cobranças via redes sociais, usa o WhatsApp, barato, faz um contato aí no privado, né? Por exemplo, de um Facebook, a pessoa vai verificar, vai tomar um susto e vai procurar você para poder negociar. Então é importante essa articulação, né,
dessa questão do contato por telefone, mensagem de texto, WhatsApp é muito importante. A pré-processual, a organização desses documentos e envia uma notificação extrajudicial. Guarde isso daí, vamos aprender o que é uma notificação judicial ainda hoje e como é que ela deve ser feita, tá certo? E a parte aí judicial, que é aquela que a gente vai trabalhar aí com os 3 pontos principais, né? Das ações, que é a ação de conhecimento, que a gente vai ter a ação de cobrança, temos a ação monitória e temos aí também a ação de execução. É a mais rápida para poder receber esse crédito e expropriar esse bem, tá bom? Então guarda essa dica aí do nosso vídeo. Doutora Vanessa, em rápidas palavras, traz para a gente aí que o nosso tempo já está bem encaminhado. O que é que vem a ser então a notificação extrajudicial? É uma comunicação. Você vai levar ao conhecimento daquele devedor que existe um determinado débito e que você está de forma amigável solicitando que ele entre em contato com você para você negociar aquele débito. É lógico que existem diversas outras notificações, não só para a área de cobrança, mas aqui em específico nós estamos tratando disso. Então, você vai comunicar aquele seu devedor que você está querendo de forma amigável negociar com ele. Ótimo. Aí tem aquelas pessoas que protestam, que não protestam, outros que negativam da SPC e Serasa, né? Hoje com o novo CPC a gente pode negativar da SPC e Serasa já dentro do processo, né? Mas infelizmente o nosso tempo aí, ele voou, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu queria que você fizesse um fechamento aí, em rápidas palavras, de uma cobrança eficiente. O que é que seria esse passo a passo? Só para a gente poder dizer assim, ó, isso é importante para a gente poder encerrar o programa. Olha, o importante é você estabelecer essa régua de cobrança e fazer com que ela seja eficaz dentro da sua empresa, no seu comércio. Então, se você estabeleceu, faça com que ela se cumpra, ou então você passe para um escritório de recuperação de crédito, que ele vai elaborar uma regra de cobrança que seja apta para o seu negócio. Ainda acrescento algo mais, tá certo? Como dica para você, muito cuidado com os documentos que você vai instruir para você poder fazer essa sua cobrança, porque ele vai ser o ponto-chave para o tipo da ação que a gente vai usar. Se é uma ação de conhecimento, que é a mais demorada, né? A ação de cobrança, a ação monitória ou a ação de execução. Tá bom? Vamos ter que fazer outros temas a respeito dessa temática de cobrança. Eu acho que ficou muitas dúvidas ainda, mas com certeza se você conseguiu pegar esse passo a passo, essa cobrança eficiente, você vai mudar a vida financeira da sua empresa, tá bom? Até a próxima e que Deus lhe abençoe.